Livro de Gênesis, aleluia. O tema está em Gênesis 1:1, que quer dizer, o versículo fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Então, hoje eu vou falar sobre a atividade da criação. Vamos lá. Deus criou todas as coisas em os céus e a terra. Então, tudo que existe nos céus e na terra, né, foi criado pela vontade permissiva de Deus. Então, vamos ler Isaías 40:28. Aleluia. Isaías 40:28. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Isaías 40:28 está aqui, ó. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado e ninguém pode medir a sua sabedoria. Ó, que interessante, né? Mais um texto bíblico aqui. Isaías também, mas no 42, versículo 5, né? Olha lá. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo o que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: eu, o Senhor, o chamei, peguei pela mão para que haja salvação por meio de você. Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos. Mais um versículo aqui falando sobre esse Deus aí da criação, né? Isaías ainda, capítulo 45, vamos lá, aleluia, e versículo 18. Ó, uma dica, vocês podem ter um papelzinho para ir anotando, tá bom? Ou, hoje o YouTube liberou para eu fazer o recorte antes do meio-dia, então o vídeo da primeira parte desse estudo já estava liberado, tá? A partir antes do meio-dia, tá? Então vamos lá. Glória a Deus. Então, ó, Isaías 45:18. Estou falando do estudo A Criação de Deus. Então, Isaías 45:18 diz assim: o Senhor que criou os céus é o único Deus. É a Bíblia que está falando, né? Ele é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Ó, que maravilha, né? Vamos lá agora para o Novo Testamento, Marcos 13:19. Então eu estou lendo todos os versículos que falam sobre esse Deus, né? Deus da criação. E em todos eles a Bíblia afirma o quê? Que não tem outro Deus, é só Ele. Só Deus, né? Só Deus. Não tem acordo aí, não tem meia palavra não. Marcos 13:19. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo. E nunca mais acontecerá uma coisa igual, né? Então aqui Jesus vem falando de lutas que virão sobre a terra e lutas que virão como nunca se houve na terra desde que Deus criou o mundo. Paz do Senhor, irmão William Rosa Lima. Glória a Deus. Próxima leitura está Efésios 3:9. Glória a Deus. Quem tiver com Bíblia e quiser acompanhar, é muito fácil de me acompanhar. Eu vou seguindo uma sequência, né, de Gênesis para Apocalipse, né? Então é só manter a Bíblia aberta e indo para Apocalipse, né? Para Apocalipse, certo?
E aí você acha fácil, tá? Efésios 3, 9. Está escrito aí, ó. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. Tudo para falar que foi Deus que criou, certo? Vamos lá. Colossenses 1,16. Efésios, Filipenses, só ir seguindo aí que dá certo. 2 livros para frente. Colossenses 1,16. Pois por meio dele Deus criou tudo, no céu, na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Aleluia. Né? Agora vamos lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 6. Apocalipse 10, versículo 6. Ô, glória! A criação de Deus. Apocalipse 10, 6. E fez um juramento em nome de Deus, que vive para todos sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. O juramento foi este: não vai demorar mais. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, Deus cumprirá o seu plano secreto, como anunciou aos seus servos, os profetas. Paz do Senhor, irmã Quitéria, irmã Vanessa Cruz. Glória a Deus. Então vamos lá. O verbo criar é usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Significa que, num momento específico, Deus criou a matéria e a substância, que antes nunca existiram. A Bíblia diz que no princípio da criação, a terra estava informe, vazia e coberta de trevas. Naquele tempo, o universo não tinha a forma ordenada que tem agora. O mundo estava vazio, sem nenhum ser vivente, e destituído do mínimo vestígio de luz. Passada esta etapa inicial, Deus criou a luz para dissipar as trevas. Deu forma ao universo, encheu a terra de seres viventes também. O método que Deus usou na criação foi o poder da sua palavra, né? O método é a maneira, né? Como foi feito, né? Qual foi a metodologia que Deus usou? A própria palavra, o poder da sua palavra, né? Repetidas vezes está declarado: e disse Deus, né? Em outras palavras, Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. Antes da palavra criadora de Deus, eles não existiam, né? Então eu vou ler aqui sobre o que era antes da existência da pronúncia da palavra de Deus, né? Salmos 33. Salmos 33, vamos lá, glória a Deus, maravilhas, aleluia. Salmo 33, versículos 6 e 9. Por meio da sua palavra, o Senhor fez o céu. Pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num lugar só, guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema o Deus, o Senhor, que todos os habitantes do mundo o temam, pois ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. Ó, né? Mais um aqui, mais um salmo. Salmo 148, 5. Glória a Deus. Vamos lá.
que todos eles louvem o Senhor, pois ele deu uma ordem e eles foram criados. Eles quem, né? O Salmo 48 fala assim, todos os que estão nos céus, louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos o seu exército celestial, sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima dos céus, que todos eles louvem o Senhor, pois ele deu uma ordem e eles foram criados. Aleluia! Glória a Deus! Né? Isaías 48:13. Vamos ver aqui Isaías 48:13. Estamos aprendendo aqui o que a Escritura fala sobre a criação. Com as minhas mãos coloquei a terra no seu lugar e estendi o céu, dei uma ordem e eles começaram a existir. Tá vendo? A Bíblia não entra em contradição. Eu tô lendo em várias passagens, né? E as passagens uma confirmam a outra, né? Continuando aqui a leitura da explanação aqui do estudo aqui, Toda a Trindade, e não apenas o Pai, desempenhou sua parte na criação. O próprio Filho é a palavra, é o Verbo, é a palavra poderosa, através de quem Deus criou todas as coisas. No prólogo do Evangelho segundo João, Cristo é revelado como a eterna palavra de Deus. Isto está em João 1:1. Eu vou ler aqui, né? Então, essa informação aqui, ela é extraída. Peraí. Garganta aí, quando dá vontade de tossir, é falta de água. João 1. Então, a informação é extraída da própria Bíblia. Amém? Existem muitas escrituras avulsas, né? Principalmente na cultura judaica. E existem livros como livro de Enoque, tem livro de Maria Madalena, que não estão aqui nessa Bíblia, certo? A Bíblia, a palavra Bíblia quer dizer reunião de livros, né? Junção de livros. Então, o estudo que eu vou trazer sempre aqui é com base na Bíblia aqui, nessa Bíblia, sem auxílio desses outros livros de cultura judaica que alguns dizem que são livros apócrifos, certo? Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia, né? Então, pela palavra de Deus, tudo se fez. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Jesus. Jesus é o verbo, né? Então, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus, né? Então, tem pessoas por aí que dizem assim: Deus é um. Jesus é um Deus menor, é um deusinho, é alguém especial. Não. Aqui na própria Bíblia, nesse livro, está dizendo que existe Deus e existe a palavra, a força da palavra que é Jesus, que é Deus também. Amém? Aleluia. A Trindade é um outro estudo, depois a gente entra nisso aí, porque é bem complexo também, mas o básico é isso. Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Vamos lá. Parei aonde aqui? Glória a Deus. Isso. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3 diz assim: por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Né? Já estou terminando para a gente seguir aqui o cronograma nosso aí diário. Semelhantemente, o apóstolo Paulo afirma que por Cristo
foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele. Né? A gente leu lá Colossenses 1,16. Finalmente, o autor do livro de Hebreus afirma enfaticamente que Deus fez o universo por meio do seu Filho. Aí eu vou ler porque esse versículo eu não li. Hebreus 1:2. Aleluia! Glória a Deus! Glórias ao nome do Senhor. Hebreus 1, versículo 2. Ó. Mas nestes últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Aleluia! Então veja bem, eu quero fazer um comentário, né? Pela Bíblia Sagrada, só a Terra tem vida. Só a Terra, certo? Outros planetas não têm vida, né? Pela Bíblia Sagrada, o universo existe, as estrelas incontáveis. A Bíblia fala que são tantas que não dá para contar. E os astrólogos, né, a ciência comprova que realmente que existem bilhares e bilhares e zilhões de zilhões, não dá para contar, né? Mas a Bíblia afirma que só o planeta Terra tem vida, né? Os outros países ou os outros planetas não. Então já identificaram água em alguns planetas, mas aí a água está congelada, ou o planeta é muito frio, que seria impossível de ter vida, ou o planeta é muito quente, que seria impossível de ter vida, né? Então a ciência nunca declarou que existe vida fora do planeta Terra. Tudo que existe aí sobre ufologia, né, de ET, é só falácia, só fábula, mas não tem nada que comprova de fato, tá certo? Então, continuando para terminar aqui. Semelhantemente, o Espírito Santo desempenhou um papel ativo na obra da criação. Ele é descrito como pairando, se movia sobre a criação, preservando-a e preparando-a para as atividades criadoras adicionais de Deus. A palavra hebraica traduzida por Espírito quer dizer Ruah. Eu estou lendo aportuguesado, né? Eu não sei falar em hebraico. Então, Ruah. R-U-A-H. Ruah. Também pode ser traduzida por vento e fôlego, né? O Espírito, que em hebraico quer dizer Ruah, pode também ser traduzido por vento e por fôlego. Por isso, o salmista testifica do papel do Espírito Santo ao declarar: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Né? Aí eu vou ler, está lá em Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Aleluia. Então, tá aqui, deixa eu ver. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus, pela sua ordem ele criou o sol, a lua e as estrelas. Eu já tinha lido, né? Então é isso aí. Então, Deus, Jesus e o Espírito Santo, aleluia, se fizeram presentes. Além disso, o Espírito Santo continua a manter e a sustentar a criação. Eu vou ler o último versículo aqui desse estudo, que é em Jó 33, versículo 4. Aleluia. Jó 33, versículo 4. Deixa eu ver. Pois pelo Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Aleluia. Pois pelo Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Amém? Então, tá aí a segunda parte do estudo, que foi a atividade da criação. Aqui a gente leu, né,
que Deus, é o único Deus, e que a palavra dele trouxe tudo à existência, e que a palavra dele, o verbo vivo, era Jesus, e que na criação estava presente a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus, e o Deus Espírito Santo, que era o Espírito de Deus, que pairava sobre as águas e que deu a sustentação a tudo, né? Deus falou, façamos o homem, o verbo fez o homem e o Espírito deu vida a esse homem. Amém? A Trindade atuou na criação e é isso aí, a atividade da criação. A metodologia foi a palavra, haja e ouve, né? Aconteça e aconteceu, amém, e palma para Jesus aí.